Primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15. Amém? Todos acharam, irmãos? Primeira carta, ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. Todos acharam? Amém? Vocês que estão em casa nos assistindo, confiram também na Bíblia de vocês. E diz assim, irmãos: ora, se prega, preste atenção, irmãos. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Preste atenção, irmão, façam silêncio, por favor. Vou repetir. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam também, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, preste atenção, irmãos, porque assim como a morte veio por um homem, quem foi esse homem? Adão. E foi feito, repito, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Cristo, irmãos. Amém? Porque assim como todos morreram, ou melhor, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão o quê? Vivificados em Cristo. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, quem é? A morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Uma pergunta: por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também toda a hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro
gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 32 diz assim: se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os quê? O quê? Os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele havia muita conversa, muito disse-me disse, lá em Éfeso, na igreja de Éfeso, irmãos. Muitas pessoas, isso acontece nos dias atuais, todos nós sabemos disso. Não só na igreja, mas na família, principalmente com o povo de Deus. Pessoas que se infiltravam e queriam colocar o evangelho, vocês estão compreendendo? O evangelho abaixo daquilo que é pregado. Ou seja, o evangelho é a verdade, mas muitos ainda colocavam isso à prova e colocavam muitos da igreja, principalmente, em dúvida. E Paulo falou tudo isso que nós lemos aqui. Poxa, se isso que eles estão falando diretamente, né, colocando essas pessoas, ou aquelas pessoas, né, que não creem, que querem tirar, eles não creem, querem tirar aqueles que creem para não crerem como eles. Então, se isso que eles estão falando for verdade, então é em vão o que eu estou pregando. Se eu estou pregando a ressurreição, então de que vale eu pregar para vocês a ressurreição? Então quer dizer que Cristo então não ressuscitou? Morreu na cruz em vão? O sangue foi derramado por toda a terra em vão? Não valeu de nada? Vocês estão compreendendo? Não é diferente, irmão, nos dias atuais. Muitos têm se afastado da igreja por causa disso, por ouvirem pessoas infiltradas dentro da igreja, ou até, muitas das vezes, não são dentro da igreja, mas são amigas, inclusive nossas, que não faz parte, inclusive, de nenhuma congregação, de nenhum ministério, mas são nossas amigas. E muitas das vezes, olha o que Paulo, olha o que o Espírito Santo está falando para a gente. Muitas das vezes nós amamos essas pessoas, mas essas pessoas, irmãos, vem novamente aquela palavra, não tem a mesma fé que nós. Isso vai ser comprovado aqui, nós lemos isso aqui, não tem essa mesma fé. E às vezes, irmãos, nós começamos a observar esse tipo de pessoas e às vezes nos deixamos o quê? Se levar. Paulo até fala em relação a isso, né? Então não estamos o quê? Nos envergonhando o quê? A nós mesmos, irmãos, a nós mesmos estamos sendo envergonhados, porque nós, que nem eles louvaram aqui, o louvor, irmãos, presta atenção, o louvor, além de ser uma oração, olha, isso é muito sério, é uma pregação. Eles estão pregando, estão ministrando a palavra do Senhor. Estão ministrando, estão tocando o barco. E muitas das vezes o ministério de louvor, muitos jovens, eu acredito que nem todos, mas uma grande maioria, uma grande porção de jovens estão ali nos instrumentos, louvando, mas não tem entendimento que poder ele tem naquilo que ele está fazendo. E às vezes o diabo, exatamente, o diabo usa pessoas do conhecimento dele, da amizade dele, para fazer com que ele venha se desprender daquela fé que foi colocado nele através da palavra de Deus. Por isso que muitos estão se afastando. Muitos se afastam do evangelho. Porque nós vivemos, irmãos, nos dias atuais, os últimos tempos. Estamos vivendo os últimos tempos. A apostasia está aí, está ou não está? Está aí a apostasia. Igrejas aí que nós sabemos muito bem, só você abrir aí as redes sociais, YouTube, Facebook e outras as redes sociais que mais tem é o YouTube, né, que prega essas coisas. Igrejas aí, inclusive, lotadas, totalmente deturpando o evangelho, totalmente sendo envergonhados, como nós lemos aqui, pregando uma coisa, eles pregam aquilo ali, mas não vivem
aquilo que eles pregam. Vocês estão compreendendo? Pregam a palavra de Deus, estão pregando ali lei e tudo mais, mas não vivem aquilo que eles pregam. E é isso que Paulo está falando. Então, quer dizer, eu estou pregando aqui, então em vão, não vou estar valendo de nada na minha pregação. O que adianta eu pregar? Então Cristo então não ressuscitou? O Cristo que nós pregamos, que nós louvamos, que nós adoramos, que nós fazemos a oração, então é só de brincadeira, é um fantoche? Não vale a pena, então? É dessa forma? Aí olha só o que Paulo fala, olha, tudo isso que nós comentamos aqui, ó. Versículo 33, aí do capítulo 15, diz assim, ó. Não, o quê? Não o quê? Igreja. Versículo 33, presta atenção. Não vos enganeis. As mais, olha isso, conversações corrompe o quê? Os bons costumes, irmãos. Paulo está falando em relação ao quê? As mais conversações, as mais amizades que você tem. Muitas das vezes tira o teu foco. Às vezes nós estamos aqui na igreja, né? Faz um barulho qualquer aqui, a pessoa tira a atenção aqui do púlpito, da pregação e ó, já fica apavorado. É mais ou menos por esse lado, estão entendendo? Aqui, ó. Viu? É assim. Às vezes a pessoa tira atenção. Qualquer movimento. É mais ou menos por esse lado. Estou falando aqui, dando só um exemplo, irmãos. Porque é dessa forma que o diabo pega o crente, porque o diabo pega a pessoa, porque sabe que a pessoa está caminhando para o céu. Não é a pessoa manifestar com demônios, com entidades, não é isso, não. A palavra de Deus, a palavra de Deus, por si própria, ela liberta o cativo. Ela tira o homem da prisão do inferno. Lembro-me muito bem que quando Pedro foi preso, ele foi preso ali, ele estava preso numa cadeira, jogaram ele lá porque ele estava pregando a palavra de Deus, e ele estava orando, numa certa hora, meia-noite, e veio um anjo do céu e abriu todas as cadeias. Conhece a passagem? Todas as cadeias foram abertas. O carcereiro, olha isso, irmãos, tão apavorado que ele ficou, que ele falou o quê? Vou me matar agora, porque todos fugiram. O que Pedro fez? Não, rapaz, não faça isso. Pedro não fugiu, Pedro ficou lá. Ele não fugiu. Não faça isso. Não tire a sua vida, senão você vai perder a sua salvação. Aí Pedro, o que ele fez? Pregou a palavra de Deus para ele. Um homem que fazia o quê? Fazia o mal, literalmente, né? Prendia os cristãos, está fazendo mal. Está pregando a palavra de Deus para a salvação, para o bem do próximo. E eles prendiam, tratavam aquelas pessoas como um bicho. E o Pedro, através do Espírito Santo, evangelizou aquele homem, e aquele homem levou Pedro para a sua casa. E toda a família se converteu. Sabe como? Pedro orou, fez oração forte? Não, pela palavra de Deus. Porque quando a pessoa, ela aceita a palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo vai o quê? Limpando ela. Vai tirando tudo aquilo, toda a sujeira, tudo aquilo que não provém de Deus. Mas a pessoa precisa o quê? Aceitar. E Paulo, sabendo de todas essas coisas, que muitos ali estavam libertos, o diabo também coloca pessoas o quê? Justamente para tirar a fé daquela pessoa, para tirar o foco daquela pessoa, para que aquela pessoa perca a salvação. Quantos, inclusive, irmãos, têm se destruído depois que saiu da presença do Senhor? Quantos? Não são poucos. Quantos saíram da presença de Deus hoje em dia estão no mundo? Quantos hoje em dia estão aqui, era presbítero, era pastor, era missionário, era diácono, tinha até uma posição eclesiástica na igreja. Quantos a participar dos cultos, era dizimista, era ofertantes, não faltava um culto. Mas por causa das más conversações, das más companhias, ó, só escutando, esquece o que ele tem aprendido, que é a palavra de Deus, e tem se afastado do Evangelho. Tem colocado o Evangelho debaixo dos pés dele. Irmãos, as más conversações tiram qualquer pessoa do caminho certo. Muitas das vezes o pai e a mãe aconselham o filho. É verdade, isso é um fato. O pai e a mãe aconselham o filho. Filho, não fica saindo com essas pessoas não. Filha, não sai com essas meninas não. Olha como é que essas meninas se vestem.
se vestem. Olha como é que essas meninas falam. Filho, olha como é que esses meninos, já ouviu, eles bebem, eles usam droga, fumam. Não sai comendo no meio desse povo, não, se afasta. Não precisa perder a amizade, mas se afasta. Porque a mãe e o pai já estão o quê? Observando que o filho já está indo para o abismo. Mas quando o filho não obedece, não observa, não escuta o pai ou a mãe, ou a filha também, o que acontece? As más conversações, ela faz o quê? Ela tira o quê? Os bons costumes, porque ela é corrompida pelos maus costumes. Interessante isso, né? O mal prevalece sobre o bem. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível isso. Mas aí, como é que a gente faz, pastor? Anda com pessoa da mesma fé. Porque senão você vai se corromper. Anda no caminho certo, no caminho dos bons. Anda no caminho da luz. Porque as trevas também acompanham a luz. Tem que andar no caminho para que Deus possa, na hora certa, te livrar de todo qualquer tipo de aflição. Quem é que não passa aflição nesse mundo? Esse mundo, irmãos, não é o paraíso, compreendam isso. O paraíso ainda nós vamos herdar, eu creio que nós vamos herdar. A vinda de Cristo está muito próxima. Muitas igrejas têm pregado dessa mesma forma. A vinda de Cristo está muito próxima, mas muitos não acreditam. Muitos não acreditam. Inclusive que eram da igreja, porque se corromperam. Se corromperam pelas pessoas do mundo. Se corromperam por aquelas pessoas que ela achava que era amiga dela. Muitas das vezes o nosso amigo é aquele que chama a nossa atenção. Muitas das vezes o nosso amigo, a nossa amiga, é aquela que bota a gente sentado e escuta que você está fazendo. E muitas das vezes essa pessoa nem crente é, mas está te aconselhando. Sabe por quê? Não quer o seu mal. Porque ela enxerga que você está no caminho certo. E às vezes você desacata essa pessoa. Muitas das vezes você maltrata essa pessoa. Ah, ele fez isso contigo, faz com ele também. Ela fez isso contigo, faz com ela também. Olha, está se corrompendo e não está nem percebendo. Porque está agora dando ouvido aos maus costumes. Está dando ouvido agora à voz de Satanás. Está dando ouvido agora a pessoas que infelizmente se deixaram corromper. Irmãos, compreendo uma coisa, ninguém se corrompe sozinho não. Todos sabem muito bem o que é certo e o que é errado. A não ser que seja uma criancinha inocente, não sabe. Mas até uma criancinha, eu costumo falar isso aqui, até uma criancinha pequenininha, se a mãe pegar o chinelo, ela sabe que ela fez alguma coisa errada. Ela sabe que ela errou. E às vezes nós, adultos, né, nos julgamos tão adultos, tão sábios, caímos. Nos deixamos levar por falta de quê? De ouvir um bom conselho, de ouvir uma exortação na igreja do pastor, de ouvir a palavra de Deus, de aceitar aquilo que está sendo colocado para que aquela pessoa não se perca. E muitos irmãos têm se corrompido em relação a isso. Muitas pessoas têm se corrompido. Muitas pessoas têm se deixado levar pelos maus costumes e têm que se deixar levar e têm ido para o mundo. Muitas pessoas, não são poucas. Então Paulo está falando, está enfatizando. Senta um pouquinho, depois eu falo contigo. Senta um pouquinho. Amém. Amém, tá bom. Amém. Então Paulo, a preocupação de Paulo com a igreja lá de Éfeso, irmãos, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, era em relação a isso. Porque Paulo sabia que muitos que estavam ali agora estavam no mundo. Ué, irmãos, vocês ouviram, vocês sabem que a igreja está cheia. Eu estou aqui pregando, estou mandando carta para Timóteo, estou mandando carta para os meus discípulos, para o bispo, porque ele tem me avisado que os maus costumes estão corrompendo a igreja toda. A igreja está se corrompendo, a igreja está saindo da presença do Senhor, porque ela mesma está se deixando corromper. Ninguém, irmãos, cai porque quer cair. Cai porque se deixa cair. Há uma diferença. Porque se deixa cair. Ninguém, um exemplo, uma fogueira.
você vai entrar naquela fogueira e vai se queimar por livre e espontânea vontade? Não. Aí os maus costumes, vem um colega teu e entra. Nem me queimei, saiu de lá. Eita, eu estou fresquinho. Aí você vê, que nem um bobão, um exemplo que eu estou dando aqui, né? Estou fazendo aqui uma hipérbole, né? Estou exagerando até um pouquinho. Mas de repente você vai, lá não se machucou, eu também faço. Aí você vai, começa a beber, começa a falar palavras torpes, começa a fazer coisas que desagradam a Deus, no qual você já está cheio do Espírito Santo. Você já foi consagrado por Deus. O azeite desceu sobre tua cabeça. E você agora está se deixando corromper. Então tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você pregou, já não vale mais nada para você? Por causa, muitas das vezes, de uma simples palavra que vem até te ofender. Uma simples palavra que vem como flecha para te machucar. E você esquece da promessa do Senhor. Você esquece que um dia você louvou na igreja. Como louvou aqui agora. Se a tua palavra está em mim, eu também estou em ti. Não é assim? E às vezes a pessoa esquece que um dia louvou aqui na igreja. Então quer dizer que aquilo que ele louvou não valeu de nada? Aquilo que ele orou não valeu de nada? A oração que ele fez não valeu de nada, não adiantou de nada? É isso que Paulo está falando para a igreja. É isso que Paulo está abrindo os olhos da igreja. Aí lá no versículo 34 diz assim: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Então, irmãos, é dessa forma. Às vezes você está aqui, vocês jovens principalmente, que o jovem, né, os hormônios estão à flor da pele, né? Muitas das vezes os jovens, eles se acham que sabem de tudo. Meu pai é da antiga, minha mãe também, meu avô, minha avó. E aí sucessivamente, meu tio não sabe de nada. E muitas das vezes, o tio, a tia, a mãe, a avó, o pai e a mãe, principalmente, né, chama a atenção muitas das vezes, de forma dura para o filho. De forma dura, às vezes, para uma neta, porque não quer que ela se corrompa. Meu filho, minha filha, você está na presença de Deus. O diabo está com sede em você. O diabo quer destruir a tua vida. E às vezes é um irmão da igreja, o pastor aconselha, o diabo tem sede, quer destruir a tua vida. Como o próprio Paulo falou aqui, irmãos, como nós lemos, Paulo enfrentava até feras. Que feras? Pode ser representado por quê? Por pessoas até. Por pessoas, por demônios, por espírito maligno. Mas Paulo estava ali, perseverando a cada dia. Tu já parou para pensar? O homem, muitas das vezes, a grande maioria, a grande parte do ministério do Paulo foi aonde? Na praia? Hein? Foi no turismo? Foi lá nesses navios que tem grande aí, como é o nome desses navios? É o quê? Os cruzeiros? Não. Foi em cadeia, foi em prisão, irmãos. Já pararam para pensar nisso? Em cadeias. E Paulo, a Bíblia fala que Paulo, ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não relata que espinho na carne era esse. Mas a Bíblia também fala que Paulo orou ao Senhor 3 vezes, para que se livrasse, para que Deus tirasse aquele espinho de Paulo. O que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta. Olha isso, irmãos. Ou melhor, será que você conseguiria ouvir isso de Deus? Tiago, a minha graça te basta. Sandy, a minha graça te basta. Já parou para pensar nisso? Poxa, Senhor, eu estou fazendo tanto por você. Não está fazendo nada, irmãos. Você foi chamado, você foi escolhido para pregar o Evangelho. Porque muitos estão aí fora precisando ouvir. Muitas das vezes nem a mim, que sou pastor, fui consagrado a pastor, mas a você. Sabia disso? E o inimigo, ele faz de tudo para tirar o teu dom, o teu talento, como foi louvado aqui também. Né? Meus dons e talentos são o quê? Para servir o pastor? Como a Sandy louvou aqui. É para servir o pastor? Para servir a mãe, o pai? Não. Meus dons e talentos são para quê? Te servir. Servir a Deus. E é isso, irmãos, que o Senhor está falando com cada um de nós esta noite.
Porque às vezes eu trago uma palavra aqui que a pessoa, poxa, o pastor prega de uma forma ali, mas aí você compreende o que o pastor pregou. Compreende isso? Você compreende o que o pastor pregou. Aí aquela palavra que o pastor pregou, você vai e pega aquela palavra da forma, do teu jeito, e vai e prega para uma pessoa que precisa ouvir. Ou dá um conselho, fala para aquela pessoa, do teu jeitinho ali. E aquela pessoa é verdade. Aí abre o entendimento daquela pessoa através de quem? De você. E aquele entendimento faz com que aquela pessoa venha ter o que agora? Ela não está enxergando só com aquele cabresto, mas agora a visão dela é panorâmica. Ela está enxergando o evangelho de outra forma, com o coração puro. Opa, peraí, isso aí é mistério de Deus para a minha vida. Opa, eu vou fazer isso, eu vou seguir. Vou parar de dar ouvido a qualquer vento de doutrina, de maldição, né, contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Não, eu vou seguir a Cristo. Lá em Malaquias, o Senhor Jesus, ele fala assim, o próprio Deus fala, fazer o quê? Prova de mim. Muitos pastores usam isso até a respeito do dízimo, né? Mas não, irmão, essa prova é o que? Ser fiel a Deus. Faz prova de mim. Se eu não vos abrir, olha isso, irmão, é a promessa de Deus. Se eu não vos abrir o quê? A janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Mas às vezes a pessoa começa a caminhar para a igreja e quer que a bênção seja no estalar de dedos. Não, é necessário perseverar, é necessário você insistir, é necessário você muitas das vezes machucar o joelho, fazer calo. É necessário, irmãos. Você às vezes não quer orar, às vezes Deus te chama de madrugada. Irmão, isso acontece comigo. Deus te chama de madrugada, você perde o sono. E Deus está te chamando. Sabe para quê? É para você orar. E às vezes você não sabe nem o que vai orar. Mas quando você dobra o teu joelho, você começa a orar a Deus. E Deus vai falando contigo, irmãos. É dessa forma. Às vezes é lógico, quando Deus te chama de madrugada, porque Ele quer falar contigo. Não é com seu cônjuge, ou com seu filho, é contigo que Ele quer falar. Ele quer tratar contigo, simplesmente isso, orar. Senhor, Tu és o meu Deus. Sem Ti eu nada posso fazer. Se eu cometi algo no dia de hoje, ou no dia de ontem, me perdoa. Me dá um dia abençoado. Abençoa minha casa, meus filhos. É essa a oração que devemos fazer. Me ensina, Senhor, a servir somente a Ti. Tira de mim o meu desejo da minha carne. Agora eu quero servir somente a Ti, Pai. Perdoa os meus pecados. Perdoa minhas falhas. E me ensina a ser fiel a Ti. Somente a Ti, Senhor. Compreendem? Que é assim que nós temos que orar. Às vezes, não há nem, muitas das vezes, às vezes a minha esposa sabe que quando ela acorda, eu já estou ali mais de meia hora orando já de joelho. Aí, às vezes você faz uma oração curtinha e Deus responde. Mas às vezes você faz uma oração longa e a resposta não vem de imediato. Por que será? Porque não é hora de Deus abençoar você. Não é hora de Deus te dar resposta. Então todos esses mistérios você tem que aprender. Você tem que entender como é que Deus fala. Não é da forma que nós queremos, é da forma que Deus quer que aconteça em nossa vida. Então Paulo, irmãos, pregava isso para a igreja de Corinto. Porque era um lugar, um ambiente, irmão, naquela época, eles adoravam a outros deuses. Era uma cidade totalmente corrompida por outros deuses, deuses pagãos. Tu imagina a luta que ele passava ali. Tu imagina, e tinha perseguição. Tinha perseguição das autoridades, inclusive. Não era nem do povo, era da autoridade. Que era sobre Paulo, sobre a igreja. E o diabo, nos dias atuais, quer fazer o mesmo. Então nós temos que estar preparados, irmãos. Temos que procurar andar verdadeiramente no caminho. Sabe por quê? Porque senão a gente não consegue suportar. A primeira perseguição que vinha, você não suporta. Aí você vai dar vazão à carne. E é perigoso quando nós damos vazão à carne. Porque quando nós damos vazão à carne, o Espírito Santo se afasta de nós. Lá no Salmo 51, sabemos muito bem aquela oração de Davi. Salmo 51. Que Davi orou ao Senhor. Senhor, olha o que é a oração de Davi, irmãos. Não retira de mim o teu Espírito.
Oração de Davi, irmão. Não retira, Senhor, de mim o teu espírito. Olha o pensamento de Davi. Porque ele sabia que estava errado. Ele sabia que havia pecado. A partir de hoje, Senhor, não vou pecar mais. Mas não tira de mim o teu espírito, o Espírito Santo. Então, irmãos, é dessa forma. Como é que pode um homem que vivia com a espada na mão, vivia guerreando, era segundo o coração de Deus? Como é que pode? Vai entender isso. Porque ele se arrependia, porque ele dobrava o joelho dele, porque ele orava a Deus. Um rei dobrar o joelho para orar a Deus, não era qualquer rei que fazia isso, irmãos. Um Deus invisível, ele dobrava o joelho. E hoje em dia, muitas das vezes o crente, a pessoa que vem para a igreja, não dobra o joelho nem na sua cama para Deus, adorando ao Senhor. Não tem coragem para adorar ao Senhor. A Bíblia relata e fala bem explicitamente: os verdadeiros adoradores adorarão ao quê? Ao Pai em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque nós temos que crer naquele que nós adoramos, naquele que nós nos prostramos. É nesse Deus que Paulo fala, nesse Deus que o Ministério Viver em Verdade prega. É nesse Deus que os louvores que foram entoados aqui foi falado. Mas é necessário nós fazermos tudo isso que estamos acolhendo para nossas vidas, para que lá na frente nós venhamos escolher. Amém? E você, irmão, que estava afastado do caminho do Senhor, se fortalece no Senhor. Se fortalece e volta correndo. Busque o primeiro amor. Busque a presença de Deus. Se fortalece em suas orações. Muitas das vezes eu oro aqui do meu jeito, mas você, quando começa a compreender que esse meu jeito pode ser o teu jeito também, e além desse teu jeito, pode ser o jeito que Deus quer que você ore. Não precisa falar, Deus Altíssimo, aleluia. Se você orar assim, amém, glória a Deus, né? Em reverência a Deus. Mas ora do teu jeito, irmãos. Acima de tudo, glorifica ao Pai. E quando você orar, não esquece de uma coisa: cumpre aquilo que você orou, para que Deus também venha cumprir e responder às suas orações. Porque toda a oração, tudo que está sendo pregado, tudo que está sendo falado, tudo que está sendo feito, é anotado no livro. Sabiam disso? O pastor está inventando? Não, senhor, não. A Bíblia que fala. Lá em Apocalipse, o livro vai ser aberto. Lembram disso? Só quem é digno de abrir esse livro, quem é? João, quando vê, mas Senhor, eu não sou digno. Só tem um que é digno, que é Jesus Cristo. E ele vai abrir o livro. Esse livro chama-se o livro da vida. Está tudo sendo anotado. Isso é muito sério. Meu amado irmão, minha amada irmã, já vou encerrar o culto. Eu peço a você, irmãos, que se dê mais, tenha mais compromisso com as coisas de Deus. Estou falando para a igreja aqui também. Tenha mais compromisso com as coisas de Deus. Se santifique mais, procure buscar mais a presença do Senhor. Aos sábados aqui, nós temos a consagração na parte da manhã. Sábado agora nós não viemos, não foi, missionário Cláudio? Sábado agora nós não tivemos a consagração, porque foi um dia cheio, né? Mas glória a Deus que foi bênção. O dia de sábado, irmãos, foi muito bom, foi uma bênção. Estamos na batalha, né? Na obra de Deus também. Estamos no sábado, todos os sábados, aqui para a partir das 10h30, já estamos aqui, em consagração, consagrando a nossa vida. Porque a Bíblia nos orienta o quê? Aquele que se julga está de pé, cuidado, para que não caia. Cuidado, irmãos, cuidado. E a Bíblia fala, como nós falamos aqui, lemos aqui no 34, vigiai. E a Bíblia fala assim, vigiai e orai. Não, ele fala vigiai e orai. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Amém? Lembra dos 300 de Gideão? Lembra? É por aí. Tem água aí, ó. Vamos lá beber água. Aqueles, o Gideão, aquele lá que se prostrar, que nem um animal, beber água, mas aquele que pega, se ajoelhar lá na água e pegar água com a mão e ficar, ó, tá bebendo água, mas está de olho, esse tu separa. Mas os que se jogarem para beber, manda voltar. E daqueles 20 mil homens, ou 30 mil homens, não estou lembrado, só ficaram 300 homens. É esses 300 aí que você vai ganhar a guerra, Gideão. É esses aí. Então compreenda uma coisa, irmãos, não é quantidade, é qualidade. A Bíblia fala para nós orarmos o quê?
para que Deus venha trazer o quê para a casa de Deus? Hein? Obreiros. O que é obreiros? Que estão dispostos a fazer a obra. Homens que verdadeiramente querem fazer a obra de Deus. Não estão chamando de preguiçosos. Não, estão chamando de obreiros. O obreiro é o quê? É obra, é luta, é batalha. Deus não quer covarde. No céu não vai entrar covarde. Por isso que a porta, ela está aberta. Ela é estreita? Ela está aberta. Para que todos aqueles que creem que Jesus Cristo, só através de Jesus Cristo, verá a Deus. Esse será salvo. Vai ter prova? Vai. Mas a vitória é certa. A vitória é certa, meu irmão, minha irmã. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer, glorificar o nome do Senhor. Amém? Irmão, se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Eu, semana passada, estava falando aqui, acho que foi quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira passada, que já começamos outra semana, né? Falamos a respeito disso tudo que está acontecendo lá no sul, né? Pessoas tendo coragem, quando eu repetir isso aqui, tendo coragem de ir nas redes sociais e ficar falando mal daquele povo que está passando lá. Que situação que esse povo está passando lá? Toda a cidade, né, já foi tomada pelas águas. Você não assistiu hoje, mas parece que começou a chover mais lá, né? Começou a chover em alguns lugares, né? Então, animais, irmãos, teve até um moço lá que falou que estava passando com a canoa. Eu não posso deixar de falar isso aqui. Estava passando com a canoa e viu uma bonequinha boiando. Quando ele meteu a mão na bonequinha, não era uma bonequinha, era uma criança. Um bebezinho boiando. Olha que ponto, irmãos. E tem gente que fica falando, amaldiçoando. Aquele povo merece. Em vez de orar a Deus para que essas coisas, essas calamidades não venham a cair no nosso estado do Rio de Janeiro. Temos que orar, irmãos, para que essas calamidades, esse mal, são potestades que existem aí nos ares. Você não tem noção. O ser humano não tem noção das potestades que estão nos ares. A Bíblia nos orienta a isso. A batalha espiritual grandiosa que está sobre a nossa cabeça aqui, que nós não vemos, mas nós enxergamos pela fé. E temos que orar. E às vezes a pessoa fica perdendo muito tempo, perde muito tempo com outras coisas e esquece de orar a Deus, para que Deus venha impedir, que só Ele, irmãos, só Ele pode impedir que essas coisas aconteçam no nosso estado, na nossa casa, na nossa família, no nosso país. Muitas das vezes é falta de vigilância do povo. Muitas das vezes é falta de vigilância das igrejas. Muitas das vezes é falta de vigilância do dono da casa. Esquece de orar a Deus, esquece de buscar aquele que pode nos dar livramento, aquele que pode nos salvar, independente da calamidade que vir. Ele está no barco, ele não vai deixar o barco afundar. Temos que crer, irmãos. Paulo estava em prisão, estava na luta, enfrentando um montão de batalha, mas não deixava de pregar a palavra do Senhor. Então compreenda isso, não deixe de pregar. Não se preocupa com aqueles que querem amaldiçoar, falar mal de você, desejar mal. Não se preocupa com essas pessoas. Ora por ele, por ela, por ele, porque são pessoas fracas espiritualmente, pessoas que precisam da presença de Deus. Entendeu, Eduardo? Pessoas assim precisam. E muitas das vezes uma oração tua, ela vai fazer um efeito, irmão, sobrenatural na sua vida e na vida dessa pessoa. Às vezes Deus só está esperando você orar, abrir a tua boca. Olha lá, meu filho, uma pessoa que fez tanto mal a ele, ele está orando por ela. Eu vou abençoar ele. Eu vou abençoar também aquele que ele está orando. Lembra de Jó? Que Deus falou para Jó: Jó, ora pelos seus amigos, porque senão eles vão morrer. Lá no finalzinho, já viram isso, essa passagem? Ora por eles. Jó não tinha sido curado, doente, todo ferrado, todo machucado, todo estourado, cheio de úlcera, todo machucado, úlcera de tumores, careca, todo raspado. Ora pelos seus amigos. E o que o Jó fez? Orou pelos amigos que foram lá botar o dedo na face de Jó. E Jó orou. Quando Jó acabou de orar por eles, a cura veio. A transformação aconteceu. E tudo aquilo veio em dobro. Tudo aquilo que Jó perdeu veio em dobro para a vida dele. É muito difícil. Mas esse é o trabalho do cristão. Lembra essa foi nos Estados Unidos, né, que aconteceu agora. Isso foi fato, tá, irmãos? Nos Estados Unidos, um homem que estuprou, né, matou uma menina, né? Acho que foi filha, neta, não sei, não estou lembrado. Foi filha, né?
E todos ali acusando aquele homem, que o cara era totalmente louco, perturbado, né? Um estuprador. E ele fez barbaridade com essa moça e ela morreu. E ali lá nos Estados Unidos tem um júri popular. E todos ali falam aquilo que sente vontade de falar, porque é dar liberdade para o povo. Mas quando chegou na hora do avô, ou do pai, se eu não me engano, acho que é avô, né? Ele falou, eu vou fazer uma coisa difícil agora. A coisa mais difícil do cristão, do crente. Eu te perdoo. E naquela hora, aquele homem, endemoniado, ele começou a chorar. Porque ele liberou o perdão. Muitas das vezes liberar o perdão não é você estar com a pessoa, você estar pessoalmente, é você liberar o perdão de você para aquela pessoa. E às vezes a doença está na pessoa porque ela não libera o perdão. A mágoa está corroendo ela, está comendo ela com câncer, está comendo ela por causa do ódio que ela guarda no coração, no peito dela. Ela não libera esse perdão. Então, meu irmão, minha irmã, fica essa palavra. Eu tenho certeza, irmão, que Deus vai dar a vitória. Nós temos que saber vigiar, aprender a fazer as coisas corretas, para que as coisas também não venham, né? Muitas vezes a pessoa é cristã, é fiel com as coisas em casa, tudo mais, mas não vigia. Temos que vigiar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor Jesus. Você que está afastado do Evangelho, irmão, volte com